Fala meu amigo, minha amiga, Marcelo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um período muito importante descrito na Bíblia, a queda do Reino do Sul. Vem comigo. A queda do Reino do Sul ela é descrita no livro de 2 Reis e 2 Crônica. Lá em 2 Reis, do capítulo 21 a 25, e em 2 Crônicas, do capítulo 33 a 36. Esse é um período histórico onde o reino monárquico de Israel ele viria se encerrar, né? É um período muito importante para a gente compreender o panorama histórico por detrás desses capítulos, que desde a morte do bom rei Ezequias até o fim deste reinado, tivemos um período de 100 anos que passaram por praticamente desastrosas transformações. Além de 2 Crônicas e Reis, também a gente precisa de alguns textos adicionais para compreender melhor essa história, né? Por isso, os livros dos profetas Jeremias, Ezequias, Naum, Sofonias e Abacuque são os livros complementares ao livro dos reis. E também nós vamos ter em alguns anais babilônicos algumas historinhas aí para complementar a nossa história e poder compreender bem esse período tão importante da história de Israel. Entre a morte do bom rei Ezequias e o fim do Reino do Sul, a gente vai ter um espaço exato de 100 anos. Ou seja, de 687 a 587 a.C. Raramente uma nação, um povo experimentou em tão pouco tempo mudanças de sorte tão drásticas quanto o reino de Judá. O rei Ezequias é aquele rei que é descrito na Bíblia como um rei que agradou ao Senhor, né? É o rei que fez uma reforma do Templo de Salomão, templo este que já vinha há muitas décadas sem qualquer tipo de reparo. Ele não só fez uma reforma, como ele expulsou todos os cultos pagãos que tinha em Israel, no reino de Judá na época, e restaurou o culto. Porém, o rei Ezequias, ao fazer isso, ele entra em uma espécie de conflito com o império da época, que até aqui então ainda era o Império Assírio. Lembremos que no vídeo anterior eu expliquei que o rei Acaz, para ele se livrar de uma batalha a qual com certeza ele sairia derrotado, ele fez uma aliança, ele pediu ajuda aos assírios, na época a Teglat-Pileser III. Com isso, os assírios ajudaram o Reino do Sul, porém transformou esses em vassalos assírios, né? Ou seja, quando você é um vassalo, quer dizer que você está submetido ao governo, à liderança, você é basicamente um aliado forçado desse império. É nessa situação que Judá se encontrava quando Ezequias assumiu o trono. Ao destronar, né, o culto pagão, ele estava desobedecendo uma ordem direta do seu, então, imperador assírio, né? Já que quando você é um vassalo, isso significa também que você tem que adorar, cultuar os deuses deste líder. Ezequias ele forma uma verdadeira rebelião, né? A Bíblia vai descrever essas rebeliões, esses conflitos que ele vai ter com até então o imperador assírio, que era nada mais nada menos do que Senaqueribe. Com a morte do rei Ezequias, logo depois também morre esse imperador assírio, Senaqueribe. Ele é morto pelos seus filhos e o seu filho mais novo assume o trono da Assíria. Quem vai assumir o trono do reino de Judá é o filho de Ezequias, Manassés. Manassés, ele reverte tudo isso que o pai dele fez, né? Manassés, ele não quer entrar em conflito, ele não quer rebelião,
e ele simplesmente aceita, acata tudo que os assírios vão lhe impor, né? Há até um registro na Bíblia onde houve um momento em que ele foi preso, levado ao imperador assírio, com uma suspeita muito provável de traição. Porém, como ele voltou, né, e voltou a reinar até o fim dos seus dias, acredita-se que ele com certeza conseguiu justificar-se. Prova isso é que alguns anais assírios vão citar o rei Manassés como aquele que ajudou o imperador assírio, no caso o filho de Senaqueribe, a enviar madeira e tropas em uma rebelião que a Assíria ela teve com o Egito. Resumindo, Manassés ele abandona a rebelião criada pelo pai, toda a reforma religiosa que o pai, ou no caso o rei Ezequias, tinha feito em Israel, de abandonar os cultos pagãos, de destruir qualquer que seja a imagem que não fosse de adoração, tudo isso ele voltou atrás, construiu, permitiu o culto pagão. Ele é descrito na Bíblia como um péssimo rei por conta disso. Porém, foi um rei que governou por muito tempo. Manassés ele governou o Reino do Sul por 55 anos. Né? Com a sua morte, assume o trono seu filho Amon. Amon vai governar apenas 2 anos e vai dar continuidade à servidão do Reino do Sul para com os até então assírios. Depois de Amon, surge na história o rei Josias. O rei Josias é aquele rei que ele assumiu o trono de idade ainda criança, com 7, 8 anos de idade. Ele governou até os seus 30 e poucos anos de idade, quando morreu em uma batalha, né? Uma batalha, inclusive, que o profeta Jeremias ele não aconselhou a ele a não ir, né? Uma batalha contra o Egito. O Israel ele estava em confronto com o Egito, mas Josias ele foi importante. Por quê? Porque desde o tempo de Ezequias não se fazia uma reforma no templo. É no tempo de Josias, então, que vai haver uma reforma, que já havia mais de 60 anos que o templo estava completamente abandonado. E nessa reforma, a Bíblia ela relata que vão encontrar no templo um rolo, né, provavelmente um rolo do livro de Deuteronômio, com a lei de Moisés, e Josias iria pegar esse livro e literalmente aplicá-lo em toda a nação. Fez com que o povo realmente voltasse para Yahvé. Com a morte de Josias, vai entrar em cena os 4 últimos reis do Reino do Sul de Israel, né? Os três últimos, eles têm um nome muito parecido, então cuidado para não se confundir. Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. E o último vai ser o rei Zedequias, né? Zedequias, então, podemos dizer que foi o último rei do Reino do Sul. Jeoacás vai reinar apenas 3 meses no trono de Israel e vai ser substituído pelo seu filho, Jeoiaquim. Jeoiaquim, ele não vai ser um bom vassalo, na verdade ele vai ser desobediente. Porém, por esse tempo, o Reino do Sul, o mundo da época, ele já não era mais dominado pelos assírios. Nessa época, Nabopolassar, um inteligentíssimo rei babilônico, domina o mundo, né? Sucumbe os assírios e a partir de então todo o território que pertencia à Síria vai passar a pertencer aos babilônicos, que vão ser então o império dominante deste tempo. O filho de Nabopolassar era nada mais, nada menos do que Nabucodonosor. Nabucodonosor estava enfrentando o Egito ano após ano, através de sucessivas empreitadas naquela região, porque o Egito foi um território que literalmente não queria se submeter ao Império Babilônico. Acredita-se que Nabucodonosor ele tenha lançado 3 campanhas contra Jerusalém. A primeira provavelmente foi entre o ano 607 a.C., justamente em um período onde ele estava batalhando contra o Egito
e ao voltar para casa, passa ali por Jerusalém e não necessariamente entra em batalha com Jerusalém, mas apenas numa demonstração de força, ele já leva espólios de guerra para sua casa. Porém, Nabucodonosor sabia que Jeoiaquim não era um bom vassalo, né? Jeoiaquim ele vai ser assassinado. Não se sabe ao certo se o motivo do assassinato teria a ver com o fato dele querer rebelar-se contra um império ao qual ele não tinha a menor chance de vencer. Certo é que quem vai assumir o trono, ainda muito jovem, é o seu filho Joaquim. Joaquim vai ficar no trono apenas 3 meses, né? E aqui existem algumas divergências nos livros de história do Antigo Israel. Eu vou seguir a linha de John Bright, que para mim é um historiador exímio nesse sentido. John Bright ele vai dizer que Joaquim ele vai ser levado em cativeiro para a Babilônia numa segunda campanha lançada de Nabucodonosor contra Jerusalém. E Nabucodonosor deixa no trono Zedequias, que vai seguir o seu papel de bom vassalo pelos próximos 11 anos. Até que em 587 a.C., Nabucodonosor estava em batalha no Egito contra Neco e recebe a notícia de que o seu pai, Nabopolassar, morrera. Ele então tem que retornar para a sua cidade natal para assumir o trono de seu pai, e nisso Nabucodonosor, ao retornar para a sua terra, ele passa por Jerusalém, faz um cerco que duraria aí, entre 2 a 3 anos, destrói tudo em Jerusalém, completamente ele leva o templo abaixo, manda trazer o rei então da época, Zedequias, assassina os 4 filhos de Zedequias na sua frente, leva em cativo, não todos, mas apenas os ricos, os políticos e os intelectuais, em cativo para a Babilônia. Cativo este que duraria aí por pelo menos 70 anos, tempo este que fora profetizado pelo rei Jeremias. Nabucodonosor coloca assim o fim a uma era, o fim do tempo do Reino do Sul, o tempo monárquico de Israel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história fantástica e desse período tão importante descrito na Bíblia. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus irmãos que precisam conhecer um pouco dessa história. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.